Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o relatório do MGCR, o Fundo de Papel High Grade aí da Mogno. Vamos trocar uma ideia, ver como é que o fundo tá. Tem alguns pontinhos de atenção que a gente tem que ter com esse fundo. Muito mais pro semestre que vem, vocês vão entender isso já já. Alguns dados gerais do fundo: taxa de administração e gestão, dá aí menos de 1%, legal, taxinha barata. É um fundo pequenininho, de 130 milhões de patrimônio, patrimonial aí rodando na casa de 91, 92, né? Você sabe que o patrimonial varia um pouquinho. São menos de 4 mil cotistas, ainda tem muito a crescer, e o dividendo de 1,15, código MGCR 11. Alguns pontos sobre ele: esse é um fundo high grade, né, focado em operações mais tranquilas, focado em operações de menor risco. E aqui no início ele começa falando um panorama do mercado, falando um pouco de juros lá fora, juros aqui, um pouco do IFIX. Eu não vou passar muito por isso, galera, até porque a gente já comentou bastante sobre isso, a gente já sabe como é que tá lá fora num momento meio digamos, delicado, guerra, inflação pegando e tal. Aqui no Brasil, a deflação acabou, né? A gente viu outubro, já temos inflação normalmente. E a tendência, né, é que a gente fique com essa inflação até, né, ad eterno praticamente. Pode ser que a gente tenha um salto da inflação em janeiro, viu, pessoal? Janeiro, com a volta do semestre dos combustíveis. A gente tem que ver também, é difícil de falar sobre isso, porque ainda não tem nenhuma definição sobre essa questão do ICMS, como é que vai ser essa volta. Enfim, é uma coisa meio nebulosa ainda. Mas, de toda forma, pode ser que janeiro tenha um saltozinho da inflação. Vamos lá. Aqui ele comenta sobre a variação do patrimonial do fundo, que subiu aí 68 centavos, questão de marcação a mercado dos CRIs. Na parte de fundo imobiliário, eles não fizeram nenhuma alteração. Na parte da estratégia de CRI, eles adquiriram um CRI aí, logístico, perto próximo do porto de Itapoã, lá em Santa Catarina, Itapoá, lá em Santa Catarina. IPCA mais 8, uma taxa bem interessante. E eles venderam um pouquinho do CRI Celina, né? E a ideia do fundo é vender algumas posições para conseguir ter né, aquele patamar de 5% de todas as operações, aquele patamar que eu falo com vocês que é o legal de ter, né? Acompanhamento: Oba Hortifruti teve um atrasozinho aí nas obras, normal. Vitacom, 92% das obras concluídas, porém eles estão vendo um aumento na inadimplência. Vamos ficar ligado com essa questão. Juros altos, né, pessoal? Acaba que isso acontece, mas nada, até então não é nada preocupante. Sobre o comentário, a gente vê aqui os 3 meses de deflação. A tendência é que o resultado dos fundos de papel melhore aí conforme os próximos meses. E o gestor traz um ponto interessante aqui a respeito de fundos de CRI, né? Ele coloca o seguinte: com 3 meses consecutivos de deflação, vemos que os fundos de CRI reduziram consideravelmente as distribuições de dividendos, principalmente no mês de setembro, que teve o impacto da deflação de julho, que foi a mais alta. Para os próximos meses, já temos uma distribuição contratada mais baixa para os fundos de CRI, que não possuem inflação acumulada. Olha só, foquem nisso aqui. O que pode ocasionar oportunidades táticas para aquisição de alguns fundos. Procuramos estratégias de renovação do portfólio do MSCR, dadas as novas taxas de juros e a desmontagem de alguns CRIs em carteira. O target aí do fundo é ficar aí IPCA mais 8, 9, CDI mais 4 ou 6. Tem um ponto, né? Tá vendo isso aqui que ele comentou de inflação acumulada? Fundos que não possuem inflação acumulada, no caso ele não possui inflação acumulada. Então o que acontece? Quando viramos o semestre, deixa eu pegar aqui o relatório. Temos aqui o relatório de julho. O que o fundo fez? O fundo fez o giro das posições de CRI e eles destravaram R$ 2,24 por cota. Eles fizeram esse destrave, que é essa linha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Que é essa linha aqui, ó. Olha lá. O fundo teve um resultado de R$ 3,12 no mês
e pagou 1,35. E aí, nos próximos meses, com a deflação, a gente consegue ver o resultado do fundo em 89 centavos, 69 centavos e a distribuição em 35 e 15. Qual que é o ponto de atenção aqui que a gente tem que ter? Fundos como esse e outros fundos que fizeram esse movimento de destravar toda a inflação, eles causaram um problema para eles mesmos. Claro, a distribuição teve um patamar, ficou num patamar um pouco melhor que os outros fundos, porém, quando eu vejo o fundo fazendo isso, eu vejo o gestor trocando o agora, né, o médio e longo prazo no agora. Então o que o gestor fez? Ele optou por manter uma distribuição mais elevada no momento de agora, para lá na frente, quando eu falar lá na frente, no semestre que vem, a distribuição cair, porque o fundo não tem mais nada acruado. Vai voltar a acruar agora em outubro, então vai ter 3 meses aí para acruar alguma coisinha. Então, foi uma estratégia que o gestor tomou. Se é certo, se não é. Enfim, a gente já vai conseguir ver isso no ano que vem. Quando vier a primeira distribuição do ano que vem, a gente vai ver para onde vai o resultado do fundo. E aí pode ser que o resultado do fundo caia para um patamar não muito interessante, né? E aí isso vai fazer com que a cotação caia junto. Porque o que acontece? Hoje o fundo gerou 69 de resultado, pagou 1,15. Então ele usou uma quantidade considerável de reservas. Mês passado também utilizou uma quantidade considerável de reservas. Nas próximas distribuições ele vai continuar utilizando essas reservas aqui, ó, que ele tem, né? Essa reserva, toda essa inflação que ele destravou, é a inflação essa que dá algo próximo, ó, eu faço aqui agora para vocês, ó, 3,12 menos 1,35. Ele tinha 1,77 para distribuir dentro do semestre. E aí em agosto ele distribuiu aí vamos ver aqui, deixa eu fazer o cálculo pra gente. Ele distribuiu esse valor a mais, então ele já ficou com uma distribuição, um resultado, um acumulado menor, né? Ele tinha 1,77, distribuiu aí 46 centavos a mais do que gerou, então a gente tira aqui 46, ele tem 1,31. Esse mês de agora também teve uma distribuição bem acima, né? Foi aí de também 46 centavos a mais do que gerou. Hoje o fundo tem 85 centavinhos aí no bolso. A gente tem ainda outubro, novembro e dezembro. Então, se a gente fazer uma divisão por 3, o fundo tem aí mais 28 centavinhos por mês para distribuir para o seu cotista. E se você olhar aqui, ó, olha lá, 46 centavos. Se você olhar aqui, se ele distribuir aquele patamar de 28 centavinhos, já vai cair a distribuição já vai para algo próximo de R$1. E no semestre que vem, quando não tiver essa reserva, para onde vai a distribuição do fundo? Esse é o meu ponto principal de atenção com fundos que tiveram esse mesmo comportamento de destravar totalmente a inflação e tal. Eu entendo que é uma estratégia do gestor, né? A ideia, né, por trás disso é você ter o fundo não tomando conhecimento da deflação. Em teoria, no mundo perfeito, acontecendo isso, a cotação do fundo iria subir, a cotação subindo, você consegue emitindo, você consegue pegar umas operações com umas taxas um pouco melhores e evitar que esse tombo ocorra, né? Você consegue botar mais CDI para dentro, por exemplo, que é uma das táticas que pode ser utilizada para não deixar a distribuição cair no próximo mês. Mas eu vejo esse fundo muito mais próximo desse guidance, dessa banda inferior, do que da banda superior aqui, né? Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses. Que a carteira dele, carteira diversificada, pessoal, não é uma carteira ruim, não. Lembrando, focado em operações high grade, operações mais tranquilas e tudo. Enfim, a gente vê aqui algumas operações, por exemplo, essa primeira aqui, ó, a taxa de aquisição 3, IPCA mais 3,9, praticamente, uma taxa muito ruim, né? Muito abaixo. Enfim, tem várias taxas aqui que poderiam ser um pouquinho melhores e tal, mas faz parte. Galera, MGCR foi basicamente isso que eu comentei, o fundo pequenininho, tem muito potencial, né, para o futuro. A gente sabe aí que a gestora passa por um momento de desconfiança por parte dos cotistas, isso aí é só você abrir qualquer fórum aí de internet e ir lá nos fundos da gestora, você vai ver que tem uma desconfiança grande. Um pouco de alocação sobre estratégia, tem um pouquinho em fundo imobiliário, tem um pouquinho em caixa, né, uma posição em caixa interessante, pode ser que o gestor use para comprar novas operações.
Alocação por segmento, bem diversificado, né? Residencial, logístico, varejo são as maiores. E a alocação por indexador, eu vejo, na minha visão pessoal, CDI ficou um pouco para trás, né? Acho que se tivesse aí pelo menos uns 30, 40% em CDI, o fundo conseguiria segurar os rendimentos com maior tranquilidade. Taxa média da carteira aqui, a gente consegue ver. Duration do IPCA e do CDI. Legal ter sempre uma duration curtinha no CDI, né? A gente sabe que, em teoria, é para a Selic começar a cair lá no ano que vem. Se tem uma duration curta, o dinheiro volta para você mais rápido. E aí você investe em outros ativos. Aqui uma legal essa tabelinha, né? Eu acho que é o único fundo de CRI que tem essa tabelinha de sensibilidade. Então, se você comprar esse fundo a 85, você vai estar comprando aí CDI mais 4,88 e IPCA mais 8,27. Ao mesmo tempo que se você comprar R$100, CDI mais 4,15 e IPCA mais 7. Então é legal você ter essa tabelinha, né? Pra você ter uma ideia. Um pouco do histórico da taxa de aquisição média por indexador, a gente vê que a taxa do IPCA andando meio de lado, né? Saiu lá de um ano, de março de 2022 até hoje, não subiu muito e tal, se manteve nesse patamar histórico. A do CDI sim, que teve aí um salto bem interessante. E a duration vem caindo. Com a alocação do histórico por indexador muito focado no IPCA, né, galera? Por mais que eu gostaria de ver mais CDI, historicamente aí ele ficou mais no IPCA. Resultado do mês, conforme eu já comentei com vocês, usou 46 centavinhos aí para engrossar o caldo e pagar 1,15, como eu já comentei, eu vejo esse fundo entregando muito mais próximo da banda inferior do que a banda superior do guidance, e ano que vem é uma situação que a gente não sabe para quanto que vai esse rendimento, bem provável que no relatório de dezembro a gente deve ter alguma posição a respeito disso, né? Enfim, aqui um pouco do histórico de resultados, ó, por mês, então a gente consegue ver, por exemplo, aqui em julho, deixa eu pegar uma seta que ele não vai me deixar me grifar, que é uma imagem isso aqui. Em julho, ó, desde julho, né? Desde julho, o fundo vem tendo um resultado menor do que já distribuído. Então você olha aqui, ó, por exemplo, julho, foi quando ele destravou a inflação. Então o resultado foi 4,4, distribuiu 2. Então ele botou 2 no bolso. Nesse mês, ele teve um resultado de 1, distribuiu 2. Nesse mês agora de setembro, ele teve um resultado de 1 milhão, distribuiu 1,6. Então, ele vem utilizando reservas, né? Aqui é aquela questão que eu já comentei com vocês. Aqui, muito por conta lá, o R$2,02 vindo de negociação de CRIs, que foi o destrave da inflação que ele fez. É o que eu comentei. Quando o fundo opta por fazer esse movimento, ele está tomando duas direções, né? Ou ele pode simplesmente deixar, a deflação vai acontecer, não tem problema, ou ele toma essa direção que o MGCR tomou, de vou destravar toda a inflação, vou manter um rendimento mais legal e o meu cotista vai ficar feliz. Tá, mas e no semestre que vem, será que o cotista vai ficar feliz com uma queda de rendimentos um pouco mais brusca? Será que não seria legal ter esse dinheiro acruado para ajudar nos próximos meses? Enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer. Tudo indica, como eu já comentei no vídeo, a gente vai ter deflação. Agora, outubro já foi confirmada, novembro devemos ter inflação, né, em novembro e dezembro também, e janeiro deve vir uma inflação mais forte por conta do corte do ICMS. Então pode ser que o fundo vá acruando alguma coisinha aqui, outra ali, para chegar em janeiro e não ter uma queda muito grande. E aí, com essa questão dos combustíveis, vendo uma inflação mais alta, o fundo consegue se ajeitar um pouco. Enfim, eu espero que dê certo aí. Aqui, os ativos dele, né? Os mais variados. São bons ativos, bons CRIs. Alguns com uma taxa bem ruim, por exemplo. Esse aqui, essa taxa aqui é muito ruim. Claro que é uma operação muito boa, mas a taxa em si é horrível. Mas no geral são boas operações. Taxas aí ok, né? Enfim. Galera, é isso. Tem para comentar sobre o MGCR. MGCR que a cotação tá ali rodeando uns R$90 e tal. Ficou muito tempo em R$85, né? Agora voltou aí para esse patamar de 90. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui! Não se deixe de se inscrever no canal. Não é aqui mais não. Parece que agora se inscrever é por aqui assim na tela, beleza? Valeu!